Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. No vídeo de hoje, vamos falar sobre critérios de avaliação de um mapa conceitual. E para ti que é professor e quer avaliar os teus alunos utilizando mapas conceituais, mas está em dúvida a respeito de como pontuar esse trabalho, ou então, tu que és aluno e não tens a menor ideia de como o teu professor vai te avaliar quando ele te pedir um mapa conceitual, fiquem aqui comigo porque esse vídeo é para vocês. Mas antes disso, se tu ainda não és inscrito nesse canal, te inscreve, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e já deixa um like para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas. Também te inscreve no nosso perfil no Instagram, @efcomvinho, porque lá a gente tem outros conteúdos legais e de qualidade na área da educação física. E sempre te avisamos também quando publicamos vídeos novos e tu não recebes a notificação pelo YouTube. Antes de mais nada, se caíste de paraquedas nesse vídeo e não tens a menor ideia do que é um mapa conceitual, mas ficaste curioso, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que depois a gente continua aqui para eu te explicar como é que eu avalio por essa ferramenta. Resumidamente, os mapas conceituais são instrumentos capazes de evidenciar significados atribuídos a conceitos e as relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos. A proposta que eu vou te apresentar aqui é uma adaptação minha de critérios de avaliação dos mapas conceituais a partir de duas visões distintas, mas não conflitantes, que são a do próprio professor Novak, que foi quem propôs os mapas conceituais, e a do professor Alberg, que é um finlandês que estuda muito avaliação com mapas conceituais. Eu vou te dar uma ideia geral de aspectos que eu considero muito importantes e depois vou te falar da proposta de avaliação propriamente dita, critério a critério. Então fica aqui até o final para que tu consiga entender bem. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos. Dentro das formas geométricas dos mapas conceituais, os balõezinhos, só são admitidos conceitos e tem que ser um de cada vez, ou seja, não se coloca mais de um conceito por balãozinho. E aqui eu te dou uma dica se é tu que está construindo o mapa. E presta atenção para não errar e não tomar bomba no teu trabalho. Pergunta para ti mesmo, quando tu estiver separando os conceitos, eu encontraria esse conceito no índice remissivo do livro? Então, nome de gente não é conceito, nome de lei ou nome de teoria não é conceito, equação não é conceito, desenho, foto, figura, nada disso é conceito. Os conceitos, de acordo com o professor Novak, não podem ser repetidos. Já o professor Alberg admite alguma repetição, desde que muito bem justificada. A bruxa aqui tende mais a tomar para o lado do professor Novak, porque eu percebo que a repetição de conceitos atrapalha mais tarde na formação das ligações cruzadas. E como eu trabalho na perspectiva da aprendizagem significativa, isso bagunça um pouco tanto a diferenciação progressiva como a reconciliação integrativa, que são processos que um professor que usa mapas conceituais está avaliando. Sobre as representações, os conceitos são inseridos em balõezinhos, em formas de elipse, retângulos, círculos, ou seja, tanto faz porque a forma não tem um significado especial. Os conceitos, então, eles são conectados por meio de linhas cujo comprimento e a forma são irrelevantes, e quando os conceitos estão conectados, é porque existe uma relação entre eles. Por isso, não precisa fazer uma ligação para dizer que tal coisa não se relaciona com outra tal coisa. As linhas podem ser direcionadas com setas, mas não necessariamente, e as palavras sobre a linha indicam que sim, existe relação entre os conceitos. Os dois conceitos mais a palavra-chave formam uma proposição, que por sua vez evidencia o significado de uma relação conceitual. Portanto, nenhuma linha pode ficar sem palavra de ligação. Isso é erro, isso é inadequado.
Ao contrário dos conceitos, as palavras de ligação podem ser repetidas. E um ponto muito importante é que a pessoa que constrói o mapa tem que ser capaz de explicar o significado da relação que ele construiu entre os conceitos. Se ele não sabe, liga o sinal de alerta. Ai, que burro, dá 0 para ele. Eventualmente, nas explicações dos alunos, aparecem elementos que não estão no mapa conceitual. Isso o professor tem que anotar e ser valorizado. O foco principal é na aprendizagem e não na ferramenta. Não tem mapa certo e não tem mapa errado. Mas isso não dá direito do aluno de entregar qualquer porcaria. Existe mapa mal construído ou existe mapa mal apresentado, que é o caso do aluno que vai lá e lê o mapa. Ora, deve ficar claro no mapa quais os conceitos mais abrangentes, mais gerais, e quais são os conceitos mais secundários ou então mais específicos. Esse processo de construção de hierarquia no mapa possibilita para o professor identificar se esse aluno consegue fazer a diferenciação progressiva no objeto de estudo. Já as ligações cruzadas são aquelas que atravessam vários níveis de hierarquia e, eventualmente, podem dar ao mapa um aspecto de espaguete. Mas isso não tem problema, porque a estética do mapa não tem a menor importância. Não, Clô, de fato não tem. No caso dos mapas, se os alunos ficarem preocupados com a estética do mapa, talvez construam diagramas pobres ou que não vão dar indicativos de reconciliação integradora, que é o outro indicador de aprendizagem. Que é o outro indicador de aprendizagem significativa que o professor está procurando. Outra coisa importante é colocar exemplos nos mapas, porque isso está alinhado com a teoria dos campos conceituais de Vergniaud. Os exemplos ficam ligados ao conceito, mas fora do balãozinho. Bom, vamos dar uma olhada em como pontuar tudo isso? Eu vou te explicar os critérios e te dar alguns exemplos de mapas bons e outros não tão bons para entenderes melhor. Tá, eu dou o selo, mas sem mimimi. É só para ilustrar melhor para o pessoal. Não é para zoar, é para ilustrar e para ensinar. São 6 critérios. O primeiro é a estrutura. Nesse critério de 10 pontos, eu atribuo 2 e observo esses aspectos. Os principais conceitos estão contemplados? Todos os quadros contêm somente conceitos? Todos os conceitos estão relacionados a outros conceitos? Todas as linhas possuem palavras de ligação? Os conceitos se repetem? Aqui eu te mostro um mapa bem bacana que cumpre todos esses critérios. Já esse aqui tá cheio de problema. Tem ângulo, nome de lei, linha que vai e volta entre os conceitos, isso é erro estrutural, exemplo dentro de balão, unidade de medida. Ixi, tem tanto problema aqui que... Toma selo, seu Creyson. O segundo critério é o que avalia as proposições, e eu também atribuo 2 de 10 pontos. O que eu observo é se as proposições expressam uma relação válida entre os conceitos ou se as proposições são apenas superficiais. Olha esse mapa aqui, é um bom exemplo de mapa com boas proposições, porque ele é praticamente autoexplicativo. Não que seja obrigatório construir boas proposições se o mapa for apresentado oralmente pelo autor ou então por escrito. Mas quanto melhores forem as proposições e mais elas expressarem as relações entre os conceitos, mais se percebe que esse estudante entendeu o objeto de ensino. Agora, nesse mapa aqui, olha só as proposições. Elas não estão erradas, mas elas são superficiais. Não dá para saber se foi preguiça ou se o autor realmente teve dificuldade para expressar as relações entre os conceitos. Se esse mapa conceitual não for apresentado oralmente,
fica complicado saber se o estudante entendeu os conteúdos estudados. Então, como eu já falei anteriormente, é no critério hierarquia que o professor percebe se o autor do mapa teve a capacidade de realizar a diferenciação progressiva do objeto de estudo. Eu atribuo 1 ponto para esse critério quando se percebe quais são os conceitos mais gerais e mais inclusivos e quais são os conceitos mais específicos. Nesse mapa que eu estou colocando aqui como exemplo, dá para ver que não precisa ser nada muito mirabolante. O autor simplesmente destacou em negrito os conceitos mais gerais e deu um destaque na forma do balão. Já nesse mapa, embora muito bem elaborado em outros critérios, infelizmente não se percebe nenhum destaque que indique a hierarquia. Então, selo seu Creyson. No critério ligações cruzadas, o autor do mapa deve ser capaz de apresentar relações entre conceitos de níveis diferentes de hierarquia. E eu atribuo 1 ponto para esse critério. Aqui, primeiro se observa se existem relações entre conceitos de diferentes níveis de hierarquia e depois, se essas relações estão corretas, ou melhor, se elas são válidas. Nesse mapa, as ligações cruzadas foram feitas com linhas tracejadas, que foi uma opção dos autores, porque a linha pode ser tranquilamente contínua. E elas são muito pertinentes entre os diferentes níveis de hierarquia. Por outro lado, nesse mapa, aparentemente, poderíamos considerar algumas ligações cruzadas, mas se a gente olha mais de perto, elas estão sendo feitas no mesmo nível de hierarquia, então não são realmente ligações cruzadas, mas ligações horizontais, ligações diretas. Então, o penúltimo critério é o que leva em conta a presença de exemplos, para qual eu também atribuo 1 ponto. Eu acho bem importante ter exemplos que deem sentido aos conceitos, então vale a pena recomendar fortemente que os alunos incluam exemplos variados no mapa conceitual. Então, eu observo, se foram incluídos exemplos no mapa, ou então mencionados, no caso desse mapa conceitual ser apresentado oralmente, eu vou pontuar e eu vou valorizar ainda mais se esses exemplos forem diferentes daqueles que foram discutidos em aulas anteriores, porque nessa situação, de alguma maneira, o aluno está demonstrando que consegue aplicar o conceito em outras situações. Nesse mapa, o autor inseriu muitos exemplos e todos eles são absolutamente pertinentes. Já nesse mapa aqui, nenhum exemplo foi incluído. Nesse caso, o professor não consegue ter uma ideia da capacidade de aplicação dos conceitos estudados pelo aluno em diferentes situações ou em situações muito específicas. Às vezes, os alunos optam por deixar os exemplos de fora do mapa e, se for o caso, mencioná-los numa apresentação oral ou incluir numa apresentação por escrito. Mas se isso não acontecer, o professor não consegue avaliar essa capacidade no aluno. Para fechar a pontuação, eu quero te dizer que eu atribuo até 3 dos 10 pontos para apresentação, que pode ser tanto oral como por escrito. Para mim, tem uma diferença gigante entre ler e explicar um mapa no caso de uma apresentação oral. O que eu quero saber é se o estudante conseguiu apresentar, seja oralmente ou por escrito, o conteúdo estudado com clareza, segurança e fluência. E se ele se aprofundou nas explicações dos conceitos ou se simplesmente se limitou ao que estava lá no mapa. Um mapa conceitual não tem obrigação de ser autoexplicativo. Alguns ficam tão bons que acabam sendo, mas não é prerrogativa. Então, quando eu uso mapas conceituais para avaliar os meus alunos, de alguma forma eles precisam explicar, seja por escrito ou de forma oral. Com isso, fechamos os 10 pontos da nota do mapa conceitual. Aliás, mapa conceitual não tem gabarito porque ele não é uma ferramenta tradicional e não foi pensado para promover a aprendizagem mecânica. Deixa eu te dizer ainda algumas considerações finais.
Eu uso mapas conceituais em conjunto com outras estratégias de avaliação, porque alguns alunos podem mascarar algumas dificuldades. Verifica se os conceitos importantes da unidade de ensino estão presentes no mapa conceitual, ao invés de fixar-se somente nos que estão no diagrama. Algumas omissões do aluno podem passar desapercebidas, comprometendo a compreensão dos aspectos importantes do conteúdo. Dá para considerar diferentes tipos de hierarquia, desde que elas evidenciem uma diferenciação progressiva dos conceitos. Eu estimulo também o traçado de ligações cruzadas, enfatizando a reconciliação integradora, deixando claro para os alunos que um aspecto de espaguete nos mapas conceituais, que em um primeiro momento poderia parecer comprometer a apresentação estética do mapa conceitual, não interfere negativamente na avaliação. Ele não é para ser bonito, ele é para ser eficiente na demonstração da compreensão dos conceitos. Para terminar, eu normalmente interpelo os alunos durante as apresentações, solicitando que apresentem exemplos do que estão explicando, ou então eu peço que identifiquem conceitos ou situações para ver se conseguem aplicar o conhecimento em diferentes contextos. A simples leitura do mapa conceitual sem essa negociação de significados não é nem minimamente suficiente para que um professor capte aspectos da estrutura cognitiva de quem construiu um mapa conceitual. Se tu ficaste comigo até aqui, é porque provavelmente gostaste desse vídeo. Então, não esquece de verificar se estás inscrito no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e se esse conteúdo te ajudou, deixa um like pra gente para que o vídeo possa chegar para mais pessoas. Essas 3 atitudes são um ato de afeto pra gente e ajudam muito no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com os teus colegas e fica à vontade para deixar um comentário ou a tua dúvida para nós. Se queres contribuir de outra forma para que a gente continue produzindo conteúdo baseado em ciência de forma gratuita para outras pessoas aqui no YouTube, podes também nos ajudar com qualquer valor aqui pelo nosso Pix. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá, a gente sempre te avisa de vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!